queria cumprimentá-lo e, cumprimentando, eu espero agradecer também o convite, a oportunidade de falar aqui e cumprimentar todas as autoridades, todos os amigos aqui presentes. Antes de começar a falar, eu gostaria de fazer algumas combinações com os senhores. A primeira delas é que eu não falo aqui em nome da Fiergs, eu falo aqui como economista, eu falo a visão do Departamento de Economia da Fiergs, onde trabalham eu e mais 4 economistas, e assim eu me sinto à vontade, né, para arriscar, para falar um pouco mais sobre assuntos polêmicos, para falar um pouco sobre política, porque aqui é uma visão própria, não é a visão da nossa entidade, né? Então, essa é a primeira combinação que eu tenho. A segunda combinação que eu gostaria de fazer com os senhores é que a apresentação depois fica disponível. Então, ninguém precisa anotar nada, e algumas vezes eu vou acelerar um pouco os slides, porque eu tenho que terminar no tempo, né? Diz que a melhor apresentação é aquela que acaba na hora, né? Ruim é quando o palestrante vai além do seu tempo. Terceira coisa é que, diferentemente de um filme, em que os senhores têm que assistir toda a história para saber o final, aqui eu gosto de contar o final antes, e depois eu conto a história. Porque se alguém tem que sair mais cedo, a pessoa pode tranquilamente depois contar em casa o que foi falado na palestra aqui do economista. E qual é o final da história? É o seguinte, né? A gente está relativamente preocupado com o cenário internacional. A gente acha que o período de relativa tranquilidade que a gente está vivendo nesse momento, quando a gente olha para os próximos 18 meses, a gente vai ter muito mais emoção, muito por conta da eleição americana e da desaceleração na economia mundial, mas a gente está relativamente confiante com a economia brasileira. A gente viu que a recuperação no primeiro semestre deu uma parada, frustrou muito os resultados, não tanto aqui em Caxias, tá? Porque aqui a gente vê que está mais ou menos uma ilha. Eu acompanho lá os dados da indústria e vejo que aqui a gente está tendo uma recuperação bastante boa. Mas quando eu olho para o Brasil como um todo, a gente vê que o primeiro semestre foi muito aquém do que as pessoas imaginavam. Entretanto, a gente está relativamente confiante na continuidade do processo de retomada, ou fazendo uma brincadeira na retomada da retomada, né? Porque a gente vinha retomando, parou no primeiro semestre e vem retomando. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. Primeira parte eu vou falar inicialmente sobre o cenário internacional, falar um pouquinho os pontos que a gente acha que é importante dos senhores prestarem um pouco atenção daqui para frente. Depois eu falo um pouco sobre o cenário nacional. O cenário nacional eu não trago tanto os números da indústria, porque eu conheço o pessoal aqui da economia, eu conheço o pessoal que acompanha bem os dados, então eu sei que os senhores já têm esses dados. Então eu peguei outros temas para a gente conversar. E depois eu vou falar um pouquinho sobre política, sobre o cenário político que a gente está vivendo, e aí principalmente sobre a questão da reforma da Previdência. Se eu tivesse que resumir o cenário externo em uma palavra, eu diria que, em uma frase, na verdade, eu diria que o melhor já passou. Esse primeiro dado que eu mostro para os senhores é o dado da economia do mundo, dos países avançados e dos países emergentes, e a projeção que a gente tinha para o crescimento em 2019, lá em abril de 2018. E depois a gente refez essa previsão em outubro de 18, em janeiro de 19, refez a previsão em abril de 2019, e quando a gente refaz a previsão, a gente sempre vai tirando um pouco daquele crescimento. Cada vez que a gente revê o crescimento da economia mundial, a gente vê que ela vai crescer um pouco menos em 2019 do que a gente esperava. E aí, principalmente, a gente vê uma desaceleração na economia dos Estados Unidos e nos países avançados e também nos países emergentes. Eu chamo a atenção aqui para a Argentina, e a Argentina, sim, é uma pedra no nosso sapato, é um país muito importante para nossas exportações de produtos manufaturados, e eles estão vivendo uma crise aí bastante intensa, né? O 2019 da Argentina vai ser mais ou menos o que aconteceu em 2016 no Brasil. É o auge aí da recessão econômica da Argentina. Então, é um 2019 muito ruim. Perspectiva para 2020 é de um início de uma recuperação, mas ainda assim a economia argentina não mostra muita força de recuperação.
Quando a gente olha especificamente para a China, a gente vê um processo muito claro de soft landing. O que quer dizer isso, né? Um pouso suave da economia chinesa. Ano após ano, a taxa de crescimento acaba sendo um pouco menor do que o ano anterior. O governo tem adotado diversas medidas para fazer com que a desaceleração seja um pouco menos intensa, mas a gente revê lá a projeção de crescimento de 6,5% para ficar entre 6 e 6,5%. A média, né, o centro dessa projeção está em 6,3%. E é importante a gente olhar para a economia chinesa, porque muito do crescimento brasileiro na última década esteve atrelado, né, nas últimas décadas esteve atrelado ao forte crescimento da economia chinesa, retomada de commodities, isso ajudou a nossa taxa de câmbio. Tudo isso foi determinante para que a gente tivesse um momento econômico muito bom. Um ponto que faz com que a economia chinesa desacelere e que também a economia global sofra e traga incerteza para o mercado é o recrudescimento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Não tem como a gente não falar isso, e aqui eu passo para vocês aqui a alíquota média de importação dos países, a alíquota ponderada pelo peso de cada produto na pauta. A gente tinha as tarifas lá em 2017, a gente teve rodadas de aumento de tarifa em 2018, 2019, a gente vê vários países aqui aumentando suas tarifas de importação. Depois a gente vê os Estados Unidos agora retrucando, né, a economia americana e aumentando ainda mais as tarifas, e isso tem feito com que a economia chinesa desacelere, como a gente viu no gráfico no slide anterior, mas também a economia americana. Esse gráfico cinza aqui são os novos pedidos na indústria e o gráfico verde são as exportações de produtos manufaturados dos Estados Unidos para a China. Então, os senhores conseguem ver claramente a correlação que existe disso. A gente, quando pensa, né, em relação Estados Unidos e China, a gente tende muito a pensar que é só os Estados Unidos que compram da China, mas não. Os Estados Unidos vendem muito para a China também. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo, aumentando tarifas, de certa forma, também é infligir um peso, né, infligir um baixo crescimento à sua própria economia. A questão é que a gente tem que entender por que isso está acontecendo, né? Por que a estratégia da economia americana tem sido essa. Eu gostaria de rapidamente retomar isso com os senhores. O que a gente viu ao longo das últimas décadas, e eu falo especificamente durante os governos democrata do ex-presidente Obama, é que ele tinha uma estratégia muito clara de como lidar com a China, e essa estratégia mudou a partir do governo Trump. Qual era a estratégia que a gente tinha, a gente viu os Estados Unidos para lidar com a China durante o governo Obama? Ele queria fortalecer os Estados Unidos como potência econômica, amealhando aliados econômicos, mudando um perfil regulatório de vários países e aí depois enfrentar a China. O que foi o símbolo disso? Era o Acordo do Transpacífico, o Acordo do TTP. O que ele fazia? Ele pegava todos aqueles países do Sudeste Asiático, todos os países da costa do Pacífico e abria o seu mercado. Os Estados Unidos dizem o seguinte: olha, vocês querem ter um acesso prioritário ao meu mercado, participem do Acordo do Transpacífico. Mas, por outro lado, vocês vão ter que adotar certas medidas que são importantes para mim, como, por exemplo, medidas de respeito a direito de propriedade, a patentes, a não espionagem industrial, boas práticas em termos de legislação trabalhista. E aí todo mundo ia regulatoriamente ser relativamente superior à China, não iam mais aceitar práticas chinesas comerciais e econômicas, isolaria a China, e aí então os Estados Unidos enfrentaria face a face a China, que é mais ou menos o que está se fazendo agora. A estratégia do Obama não deu certo na medida, né, acabou na medida em que os democratas não foram reeleitos. A Hillary Clinton não conseguiu ser eleita, né, então, no primeiro mês do governo, o presidente Trump rasgou o Acordo do Transpacífico e adotou uma outra estratégia, que é uma estratégia diametralmente oposta, que era, olha, vamos brigar com a China desde agora, vamos pro pau com a China, vamos isolar os Estados Unidos, não juntar todo mundo e isolar a China, vamos juntar os Estados Unidos, vamos fechar os Estados Unidos e tentar fazer com que a China desacelere na marra.
parece, né, num primeiro olhar, parece que a estratégia do ex-presidente Obama era melhor, né, do que a estratégia do atual presidente Donald Trump para lidar com a China. Entretanto, a gente não consegue dizer isso, né? A gente não sabe como é que vai acabar a história primeiramente, mas tem um ponto. Pensa que a estratégia, como eu mostrei no slide anterior aqui, de desaceleração lenta e gradual da economia chinesa, ela é muito bem pensada. A economia chinesa tem diversos desequilíbrios dentro dela. Por exemplo, né, desequilíbrios tanto sociais, por não ser uma democracia, quanto desequilíbrios relativos ao mercado financeiro, ao mercado imobiliário. Então, ter uma desaceleração lenta e gradual é uma estratégia. O que os Estados Unidos estão tentando fazer é o seguinte: vamos fazer ele desacelerar mais rápido, para que esses desequilíbrios se tornem mais latentes e a gente consiga gerar uma crise interna na economia chinesa. Essa é a estratégia do presidente Trump, né, que é completamente diferente da estratégia do presidente Obama, e a gente não sabe como vai acabar. O que a gente sabe é que essa tensão vai continuar ao longo dos próximos anos. Mesmo que no dia 8 de novembro do ano que vem o presidente Trump não seja reeleito, a gente vai continuar ouvindo falar nessa disputa entre Estados Unidos e China, talvez enfrentando indiretamente, como os democratas estavam fazendo, talvez enfrentando mais diretamente, que é o que os republicanos estão fazendo agora. A gente vê as economias globais com muito menos espaço para fazer políticas expansionistas frente às recessões. Aqui a gente vê como, pós-2007, cresceu a dívida em percentual do PIB dos países desenvolvidos. As taxas de juros, apesar de terem aumentado nos últimos anos, continuam relativamente baixas, o que também nos traz incerteza para o mercado. Os senhores lembram que eu mostrei no primeiro slide que a economia global está desacelerando, né? Ela está desacelerando, mas tu já ainda está num setup, né? Num estilo de economias bastante endividadas e taxas de juros bastante baixas, o que traz muita incerteza para o mercado, que é como que os governos podem lidar com essa desaceleração se ela acontecer nos próximos anos. E o que esperar da taxa de câmbio, né? Isso é uma coisa que todo mundo nos pergunta, né? Aqui tem um indicador que a gente chama de dólar index. O que é o dólar index, né? Se eu perguntar para os senhores, deixa eu pegar o microfone aqui, se a gente pergunta, né, para os senhores se a taxa de câmbio está valorizada ou está desvalorizada, os senhores conseguem saber isso muito claramente, né? Pega o mês passado, por exemplo, taxa de câmbio estava R$ 4,00 por dólar, agora está 1,85 mais ou menos. Os senhores conseguem saber de pronto que a taxa de câmbio valorizou, não é? É fácil, né? Saber, em relação ao ano passado, valorizou ou desvalorizou. Os senhores conseguem rapidamente, olha para o preço do dólar e sabe disso, né? Relativamente fácil de saber. Agora, se eu pergunto para um americano, o câmbio valorizou ou desvalorizou? O que ele faz? Se ele já tem o dólar, né? A gente tende a comparar com o dólar. O americano compara com o quê? O americano compara com uma cesta de moedas, né? Compara o dólar como se fosse um ativo, que é o que eu coloquei nesse gráfico para os senhores. Quando esse gráfico está abaixo, quer dizer que o dólar ele está desvalorizado em relação às demais moedas, ele está fraco. Quando esse valor aumenta, quer dizer que o dólar está forte. Quando a economia americana cresce menos do que a economia mundial, o dólar fica menos forte, ou seja, fica fraco. Quando a economia americana cresce relativamente mais do que a economia mundial, o dólar fica mais forte. Certo? Então, quando a gente prevê que a economia americana pode desacelerar, a gente está dizendo o seguinte: olha, talvez o dólar fique relativamente mais fraco. Agora, quando isso vai acontecer? A nossa aposta é que não vai acontecer no horizonte de 18 meses. Vai ser depois da eleição americana. Portanto, a gente vê, olhando de hoje para até o final de 2020, a gente ainda vê um mundo com o dólar mais forte. Mesmo que o Brasil retome o crescimento mais forte, mesmo que a gente aprove a reforma da Previdência, a gente não vê uma taxa de câmbio muito valorizada no Brasil. Essa projeção é mais ou menos, vai ficar ali entre 13,50 no piso, 13,40 no piso, até R$ 4,00. Esse é o nosso
o ponto que a gente trabalha. E por mais que a gente fique olhando para fatores internos do ponto de vista de taxa de câmbio, fica olhando lá o que o Guedes falou, as gravações do Moro, como é que isso está influenciando o câmbio, o que o Bolsonaro tuitou. O preço do dólar, do ponto de internacionalmente, é muito mais importante do que a taxa, para determinar a taxa de câmbio, do que esses fatores. E para provar isso para vocês, eu coloco lado a lado. Aqui nesse gráfico eu coloco a taxa de câmbio real dólar, aquela taxa de câmbio que a gente conhece, que a gente olha na televisão, lá abre o jornal e fala dela toda a semana. Quando o dólar está mais forte, o real está mais fraco. Quando o dólar está mais fraco, o real está aqui mais forte. A nossa taxa de câmbio tende a andar junto. O que eu estou dizendo para os senhores é que nos próximos 18 meses a gente imagina câmbio ainda relativamente, o dólar ainda relativamente forte, o nosso câmbio ainda desvalorizado. Quando a economia americana entrar em recessão, isso vai acontecer. Recessão é diferente de crise. Eu não estou falando que vai ter uma crise na economia americana, estou dizendo que ela vai crescer menos e um momento vai entrar em recessão. Aí lá por depois de 2020, a gente vai voltar talvez a ter um real mais valorizado e um dólar um pouco mais fraco. Deixa eu falar rapidamente do cenário que a gente está imaginando para o cenário Brasil. A primeira coisa é que a recuperação da economia brasileira era lenta e tem perdido tração desde meados do ano passado. Quando a gente junta vários fatores, a nossa recuperação acaba sendo muito mais lenta do que as outras. Eu preciso falar para os senhores que nos últimos 10 anos a média de crescimento do Brasil foi de 1,2%. Então nós economistas, às vezes a gente fica projetando, né, taxas de 3%, 4% para os próximos anos, mas na verdade quando a gente pega uma década de crescimento, o Brasil cresce de fato muito pouco na última década. Quando eu olho aqui um outro dado, que é o PIB per capita, eu também chamo a atenção dos senhores. O PIB per capita é o PIB dividido pela quantidade de brasileiros. A gente está vivendo com o mesmo PIB per capita de 10 anos atrás. Então, em média, foi um período de 10 anos, uma década, em que a gente não teve uma substancial melhora de qualidade de vida das pessoas, de renda das pessoas. Todo aquele ganho que nós tivemos aqui em 2010 até 2013 foi devolvido no período recente. A gente tem crescimento da população, do mercado de trabalho, e a gente fica aí relativamente estagnado. Por que 2019 frustrou as nossas expectativas? Crise da Argentina impacta duramente as exportações de produtos manufaturados. Greve dos caminhoneiros desabasteceu setores, elevou custo de transporte, bagunçou o mercado, tem gerado um problema de alocação de recursos muito grande na economia brasileira e aumentou incertezas. A gente teve a incerteza eleitoral, isso impactou a taxa de juros no final do ano. Por mais que a Selic não tenha aumentado, a taxa de juros dos empréstimos aumentou muito por conta da incerteza política. Mais recentemente houve, toda a questão lá de Brumadinho, isso puxou o PIB brasileiro para baixo, e todos os ruídos por conta da articulação política. A gente está entendendo, a gente teve uma troca de guarda de governo, e a gente está entendendo ainda como é que funciona esse novo governo. Pensa que a gente teve 13 anos com um partido, um grupo no poder, a gente está mudando esse grupo, é como se a gente tivesse reinstalado o software, ou instalado um software novo. Os senhores sabem quando troca de telefone? Quem é que já trocou de telefone? E aí abre o telefone novo e não lembra muito bem onde é que está cada aplicativo, como é que cada aplicativo funciona. Demora para a gente entender como é que está funcionando o nosso programa, completamente, com um software completamente novo. O que está acontecendo? As nossas expectativas de crescimento semanalmente têm sido revistas para baixo. Agora, essa semana, essa sexta-feira, foi revista de novo, está em 0,87 a previsão para o crescimento esse ano. A gente é relativamente mais otimista, nossa previsão na Fiergs é de 1% de crescimento, e a gente vê as expectativas para o ano de 2020 em 2,20. A gente é relativamente mais otimista em 2019, mas relativamente mais pessimista em 2020. A gente está lá com a expectativa de crescimento de 2% em 2020.
A recuperação da indústria, né, foi bastante interrompida quando a gente olha para o Brasil nesse período. Aqui está o dado da produção física, os senhores conseguem ver que a gente vinha desde 2016 recuperando, mas aí depois da greve dos caminhoneiros a gente volta a cair. Foi um segundo semestre de 2018 ruim e o início de 2019 também muito ruim. A gente está produzindo fisicamente 3,7% a menos em comparação com o junho de 2018. Diversos choques afetaram isso e a gente está com uma indústria ainda, né, esses gráficos são muito parecidos, com uma indústria ainda muito ociosa, né? A indústria ficou com muita ociosidade, mas isso não é necessariamente, né, quando a gente olha para frente, não é necessariamente uma coisa ruim, certo? Eu quero dizer para vocês que também tem o lado bom disso, né, a ociosidade na indústria, e quando a gente olha também para outros elementos que sustentam a retomada, isso nos traz algumas coisas positivas. Quando a gente coloca a ociosidade da indústria, mais confiança elevada, ociosidade no mercado de trabalho, né, junta com inflação controlada e juros baixos e uma queda sistemática do endividamento das famílias, mais estoques ajustados, a gente tem diversos elementos que me ajudam a projetar uma retomada do crescimento no segundo semestre e em diante. Não é um crescimento forte, não é uma retomada que vai gerar uma melhora substancial, mas é a gente retomar para aquela trajetória que foi perdida no final do ano passado. Muita gente nos pergunta, né, sobre o mercado de trabalho, e esse gráfico aqui é bastante interessante para a gente ver isso, né? O gráfico verde, a linha verde é o PIB e a linha cinza é o estoque de empregos. E os senhores conseguem ver que uma coisa precede a outra. A gente tem um pico no PIB e depois um pico no emprego. Um pico no PIB e depois um pico no emprego. Né? Depois quando tem uma queda no PIB, logo depois tu tem uma queda no emprego. Uma coisa vem antes da outra, a gente sabe mais ou menos que, em média, é uma defasagem de 4 meses nos máximos e 6 meses nas taxas de mínimo. Ou seja, a gente tem um período aqui que a economia fica estagnada, o emprego vai ficar estagnado até o final do ano, o que prejudica muito a retomada do setor de comércios e serviços, mas, por outro lado, a nossa expectativa de continuidade da taxa de crescimento nos próximos anos vai levando o emprego cada vez mais para cima. Vai ser paulatina a melhora, portanto, pessoal que trabalha mais na área de comércio, serviços, construção civil, a gente imagina que vai a coisa melhorar mais para o final do ano que vem, meio para o final do ano que vem, vai sentir uma substancial melhora, uma melhora assim que o cara vai poder dizer que, olha, de fato, a crise ficou para trás, a gente está ingressando numa nova trajetória. Essa ociosidade na economia também tem um lado positivo, né? Que a gente vai passar por um período de juros e inflação bastante baixos. Aqui é a nossa taxa de inflação, o IPCA. Os senhores conseguem ver que tem um aumento aqui muito abrupto por conta da reforma da greve dos caminhoneiros e depois, mais recentemente, no início de 2019. Né? Eu gostaria de dizer para vocês que, quando a gente olha para o núcleo de inflação, quando a gente tira esses choques da inflação, esses choques temporários por conta da greve dos caminhoneiros, a gente vê que a inflação vai permanecer relativamente baixa nos próximos anos. Da mesma forma, tem um outro indicador que foi o calcanhar de Aquiles aqui da nossa inflação durante o governo Dilma, que é o setor de serviços, muito influenciado pelo custo de mão de obra. Ele continua baixo, continua rodando abaixo da inflação e deve continuar baixo. Portanto, a taxa de juros vai continuar baixa. Quando a gente olha em termos de expectativa para os próximos anos, é de IPCA paulatinamente, né, quase sempre abaixo de 4%. Essa é a nossa expectativa, o que vai fazer com que a taxa de juros continue baixa por mais tempo. Então, a gente vai ter um período longo de juros baixos e inflação mais baixa. Isso é completamente diferente do que a gente via desde o início do regime de metas de inflação, em que a gente tinha um período, né, baixava os juros, logo em seguida a inflação subia, a gente tinha que subir os juros de novo. Agora não, né? Muito provavelmente, inclusive, o Banco Central, até o final do ano, volte a reduzir a taxa de juros e a gente vai ter um período longo aí de Selic relativamente baixa, né?
A gente vê um movimento de transição no mercado de crédito, e isso é um dos fatores que tem influenciado muito a lentidão, né, da nossa retomada. Aqui a gente olha o saldo de crédito da carteira livre, ou seja, que os bancos emprestam livremente, determinado pela oferta, pela demanda e oferta de crédito, e tem um direcionado. Aquelas linhas que vêm fundamentalmente dos bancos públicos, e eu gostaria de mostrar para os senhores prestassem atenção nas últimas barrinhas. Como em 2017, 18 e 19, o direcionado cai muito mais, continua caindo, enquanto o crédito livre retorna. A gente tem uma mudança, como a gente falou, né, o software do Brasil mudou, a gente reinstalou um software diferente. E esse software, né, o atual governo, ele tem uma forma completamente diferente de lidar com a questão do crédito direcionado do que a gente viu nos últimos governos, principalmente no período de 2008 a 2014. A gente vê uma atuação muito menor da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES, e isso tem influenciado muito o crédito de longo prazo no Brasil. Eu não estou dizendo que esse modelo não é positivo. Eu até acho que faz muito bem para a economia brasileira começar a desenvolver o crédito de longo prazo no setor privado, fora, né, exclusivamente do setor público, mas a gente está vendo uma escassez de crédito, principalmente para longo prazo no Brasil agora, e isso influencia muito a nossa recuperação econômica. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem crescido muito menos. Aqui os senhores veem o crédito direcionado, né, a carteira de crédito direcionado em percentual do PIB, ela atingiu 26% em 2015 e agora está em 21,8%. O crédito livre, né, ele continua mais ou menos no mesmo patamar. Então, a gente vai ter que ainda desenvolver todo esse mercado de crédito de longo prazo. Depende muito daquela agenda do Banco Central+, depende muito de avanços em termos de regulação. Isso é uma das coisas que tem atrasado, mas é positiva. Positiva essa mudança que a gente tem, principalmente do ponto de vista fiscal. Olhando para o comércio, a gente vê uma queda muito grande daqueles produtos relacionados ao crédito, veículos, materiais de construção, móveis e eletro. Os senhores conseguem ver que aqui é o volume de vendas do varejo, né? Caiu bastante até 2016, retoma, mas ainda está um patamar muito longe aí de 2013, que foi o ápice, né? Aqueles produtos, né, com elasticidade, menor elasticidade de renda, né, acabam sofrendo menos, né? Combustíveis, supermercado, vestuário, livros, artigos médicos e farmacêuticos caíram, mas ainda assim, né, estão no mesmo patamar de 2013. Então, quando a gente olha a quantidade de produtos que saem, né, do comércio e do varejo, né, a gente está ainda em 2019 vendendo a mesma quantidade física que vendia lá em 2014 e 2015. Quando a gente olha para esses bens duráveis, a gente está vendendo a mesma quantidade que vendia lá em 2014. Então, aí é um período que ainda tem muito espaço, né? É um momento que ainda tem muito espaço para a retomada desses segmentos. Não é uma retomada rápida, mas é uma retomada que a gente imagina que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Eu sei que para muita gente, né, dá um relativo pessimismo, né, e fica com a sensação de que o Brasil parou, né, a confiança acaba caindo, né, a decepção com o governo acaba ficando muito grande, né? Mas eu chamo a atenção que não tem, é o tipo de crise que a gente está vivendo, é um tipo de crise que não tem solução rápida. Né? A gente pegou uma crise com um governo muito endividado, então todos aqueles remédios, né, que normalmente os países usam para sair da crise, que são o que economista gosta de chamar de um remédio monetário e keynesiano, eles não estavam disponíveis. Como eu digo, monetário é que a gente vê um período de inflação muito grande em 2014 e 2015, e aí no auge da crise, em vez de baixar os juros, a gente teve que aumentar os juros para controlar a inflação. Né? E aí, em vez de gastar mais, né, de o governo entrar com aquele remédio keynesiano, que é de incentivar a economia, como a gente viveu uma crise fiscal e de confiança, o governo teve que apertar o cinto. Isso foi muito ruim em termos de crescimento e atrasa muito a recuperação. Mas é a coisa certa que tem a ser feita nesse momento, não tem solução fácil. E na ausência do motor de crescimento, é preciso continuar com essa agenda que
foi implementada desde o governo Temer, tem sido aprofundada pelo governo Bolsonaro, né, que é a agenda de reformas, TLP, modernização trabalhista, teto do gasto foi o início, mas ainda tem lá uma grande agenda pela frente, e é isso que vai pavimentar um crescimento. Né, o governo fala muito, né, em crescimento pelo lado da oferta. Né? A gente cresceu no período anterior muito pelo lado da demanda, né? Muito crédito, aumento de salário mínimo, bolsas. Agora a gente vai ter que crescer investindo, expandindo a capacidade produtiva, via educação. Né? A má notícia é que, por enquanto, né, o nosso ritmo de crescimento é esse, é mais ou menos 1%. A boa notícia é que a gente já conhece a agenda que tem que ser feita e ela tem avançado, mesmo que lentamente, né? Mesmo com dificuldades, tem acontecido esse avanço. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a crise fiscal. Ela é uma condição necessária para voltar a crescer, não é uma condição suficiente para o crescimento. Aqui os senhores veem na linha verde a receita líquida em percentual do PIB do governo. Quando a crise começou, a atividade cai, a receita cai, a despesa não cai, tem um efeito catraca, né? Ela sempre aumenta e é difícil sempre de resolver. Então, a gente está entrando aí no 6º ano consecutivo em que o governo gasta mais do que arrecada, e isso tem uma consequência muito ruim para a economia brasileira. Se o investidor olha para frente e pensa o seguinte, olha, o Brasil vai continuar desse jeito, vai chegar uma hora que ele não vai ter como pagar suas contas, ele não vai ter como investir, ele vai ter que gerar inflação, ou ele vai ter que dar calote, ou ele vai ter que aumentar imposto. Nada disso são coisas que o investidor ou o empresário gosta. Portanto, o que ele tem que sinalizar é que ele vai conseguir fazer com que essa curva verde, ao longo do tempo, ultrapasse essa curva vermelha, ou seja, que a receita líquida dê conta da despesa. Uma forma de fazer isso é fazer com que a economia volte a crescer, mas que a despesa não cresça, que a despesa continue mais ou menos no mesmo patamar. A reforma da Previdência, ela não vai acabar com o déficit da Previdência. Ela simplesmente vai fazer com que o déficit da Previdência não continue crescendo. Ou seja, é o mínimo necessário para que o déficit se mantenha mais ou menos no mesmo patamar. E aí, daqui muito tempo, quando as pessoas, né, forem morrendo e outras pessoas foram se aposentando na regra nova, o déficit vai acabando. Mas a reforma simplesmente vai evitar que essa curva aqui continue crescendo. Aqui eu mostro para vocês a composição do gasto primário do governo. Tem 81%, lá em 2010, 81% das despesas eram obrigatórias e 19% eram discricionárias. O governo poderia decidir onde é que ele queria gastar o seu dinheiro. Quando a gente olha para 2018, o espaço era só 10%, em 2019, no final do ano, já vai ser 7%, em 2022 não vai ter mais espaço se a gente não fizer a reforma da Previdência rapidamente, né? A gente vê que despesa com previdência e pessoal tem tomado lá quase todo o espaço do governo, do orçamento do governo, e a dívida bruta tem crescido de maneira assustadora. A média dos países emergentes é 54% do PIB em termos de dívida bruta. O Brasil vai bater aí nesse ano quase 80% de dívida bruta. O investidor olha para o Brasil e fica com medo, né? A gente não tem o grau de investimento. Os senhores têm que pensar que diversos fundos de investimento ao redor do mundo só podem alocar dinheiro em países que têm nota de grau de investimento, tem uma nota alta em termos de grau de investimento, não é acima de BBB, como a gente diz lá na Standard & Poor's. Portanto, hoje em dia, a gente tem a menor alocação da história recente, desde o início dos anos 2000, de fundos internacionais no Brasil. 0,37% do valor global tem vindo para o Brasil. Historicamente, é 1,20%, 1,25%. Se a gente fizer o tema de casa, tem muito dinheiro para vir. Se a gente não fizer o tema de casa, a gente vai continuar sendo esquecido ao longo do tempo, né? Diversos estados têm estado aí em situação bastante pior. Deixa eu passar rapidamente por isso, para falar um pouco sobre o cenário político e reforma da Previdência, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, gostando ou não, a gente vive um regime de presidencialismo de coalizão. O governo ele tem que negociar com o Congresso. O governo federal ele tem muito dinheiro, ele tem muito poder
mas a gente tem um sistema, um Congresso, ou seja, para aprovar leis e aprovar mudanças institucionais no Brasil, a gente tem uma elevada pulverização do Congresso. Institucionalmente, esse é o modelo que o Brasil se organizou ao longo do tempo. E um governo com pouco poder de coalizão, ele sofre muito risco, ele está muito exposto. Aqui eu coloco para vocês o número percentual de cadeiras na Câmara de Deputados de cada um dos presidentes. Eu pego lá desde Dutra, primeiro ano, segundo ano, Vargas, e aí vai. Lula, primeiro governo, primeiro ano, e aí a gente vai. Abaixo de 50% do Congresso é um período, é um momento de muito risco para qualquer presidente. O Jânio Quadros caiu, o Fernando Collor caiu, a Dilma caiu. O Lula teve um primeiro ano muito difícil, depois ele conseguiu ganhar aqui um apoio. Depois a gente entendeu como é que ele ganhou o apoio, né? A gente chamou isso aí de mensalão. Então, tem formas aí que não são muito positivas em termos de ganhar apoio. E o Bolsonaro, no início, está num momento muito diferente. Ele está em uma constante briga para tentar implementar esse novo software na economia brasileira. Se ele continuar assim, ele sempre corre bastante risco. É um período muito difícil para o seu governo. Tem uma polêmica muito grande da falta de articulação. Eu não tenho muito tempo para explicar isso para os senhores, mas eu quero dizer o seguinte: dividir poder é diferente de corrupção, né? O governo precisa negociar, porque, bem ou mal, ele vai sofrer as consequências de dividir o poder. Ele divide o poder por bem ou por mal. Como é o que ele está fazendo por mal? É o que aconteceu lá quando o Congresso passou a PEC da emenda parlamentar impositiva. O governo obrigou, a partir de agora, o Congresso obrigou o governo, a partir de agora, a liberar um número X de emendas por ano. Antes o governo podia negociar isso, o governo não quis negociar, o Congresso foi lá e puniu. Semana passada, o governo não quer negociar a indicação para agências reguladoras, indicações políticas, o Congresso foi lá e aprovou um projeto de lei que ele obriga agora o governo a escolher alguém dentro de uma lista tríplice. Então, é melhor negociar do que não negociar, porque sem negociação a coisa vem na obrigação, porque o Congresso é um poder à parte, né? Deixa eu passar mais rapidamente por isso. Eu queria chamar a atenção para os senhores sobre a narrativa atual de Maia Alcolumbre, dizendo que o governo não possui uma agenda, o Congresso precisa assumir o protagonismo. Tudo isso é extremamente negativo para o governo Bolsonaro. O presidente do Congresso e o presidente do Senado, eles estão pensando em 2022, enfraquecer o governo para 2022. Então, quando eles dizem, olha, nós vamos tomar conta da agenda, saiba que não é para fazer uma agenda muito boa, é para fazer o mínimo possível para levar um governo enfraquecido até 2022. É sempre uma briga de poder. Então, quando a gente vê essa briga Maia, presidente do Congresso contra o presidente do Executivo, faz sentido, porque o presidente do Executivo está vendo que o presidente do Congresso quer fazer o mínimo possível para levar o país até 2022. Agora, o que o presidente do Executivo tinha que fazer era sentar com o Congresso e tentar realizar uma negociação a partir disso. A reforma da Previdência passa, né? A gente já viu que diversos partidos fizeram apoio. Quando a gente pega o apoio desses 13 partidos, mais o PSL e o Novo, a gente tem 332 votos ainda. É muito difícil de aprovar a reforma da Previdência com 332 votos, porque tu precisa de 308. 308, né, dá uma margem muito ruim para o governo, porque a gente sabe que no dia da votação tem vários que ficam doentes, tem alguém que se sente mal, tem aquele cara que aperta o botão errado, né, então tem que ter uma margem muito boa. Se a gente pegar, por exemplo, lá a votação do teto do gasto do Temer, né, ele conseguiu 87% de fidelidade dos votos que ele tinha, né? Então, e olha que o Temer era craque, né? Aquele trio lá, Temer, Carlos Marum e o Padilha, eles eram craques em fazer articulação. Então, e eles conseguiram só 87% em termos de fidelidade. Então, de fato, ainda faltam votos para a reforma da Previdência na nossa conta. Por isso, muito está se jogando com essa questão dos estados. Os estados que mais serão beneficiados pela reforma da Previdência não são estados como, por exemplo, que já estão com um problema grave, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São aqueles estados que vão entrar num problema grave, como Pernambuco e Bahia.
Estados que têm ainda bastante funcionário público jovem que vão se aposentar e, quando entrar a regra, eles vão ter que trabalhar um pouco mais e esses estados talvez não vão ter uma crise fiscal tão grande. Então, o governo, de certa forma, também ajuda a pressionar para esses estados, né, do Nordeste, que tem muitos deputados de esquerda e tal, ajudem na agenda, porque vai ser relativamente bom para eles. Os governadores, então, terão um papel fundamental para adquirir os votos para essa reforma. Hoje em dia se fala aí, aqui são projeção de diversos entes do mercado, se fala entre 700 e 800 bi como uma reforma que vai ser aprovada no final das contas. É o que a gente tem de projeção também. Agora, afirmar que o Bolsonaro vai ter sucesso ou não, estou me encaminhando para o final, é muito precipitado. A gente não pode cair no mesmo erro que os comentaristas de jornalões, né, e eu não quero falar o nome, mas desses canais de TV, aí aqueles comentaristas tradicionais têm com relação ao governo Bolsonaro, porque eles estão olhando para o software antigo e tentando operar o software antigo, mas, na verdade, a gente tem um software novo, a gente tem um certo apoio da população a esse tipo de mudança, e a gente tem que entender isso. Por que eu falo isso? Tá? Porque a gente sempre subestimou, eu digo a gente, os analistas do Brasil, sempre subestimou o Bolsonaro. Sobre a possível candidatura, que eu estou tirando lá dos 3 grandes jornais brasileiros, dizendo que o Bolsonaro é inofensivo, lá no início de 2018. Depois, na hipótese, o Bolsonaro vira candidato, mas não vai ter chance. Outro comentarista lá dos sites tradicionais, dizendo que não há hipótese de Bolsonaro virar o próximo presidente. E o analista erra de novo. Depois, o discurso dos analistas era de que Bolsonaro desidrata quando começar o tempo de TV. Bolsonaro, quando começar a TV, é o Alckmin, é o PT que vão ganhar, vai ser a Marina. Não é. Depois, dizia o seguinte, né, que o Bolsonaro ia perder para todo mundo no segundo turno. Não tem jeito. Bolsonaro vai perder para qualquer um. E não foi isso que aconteceu e também foi parte da narrativa. A narrativa atual da imprensa é que o governo envelheceu rápido, né? Então, estamos contando o tempo para que Bolsonaro largue o governo, e eu acho que estão subestimando novamente o governo, por isso que eu acho que aprova relativamente bem a reforma, e a gente vai ter um período relativamente grande de recuperação, porque tem que entender como é que lê o governo. Aqui tem uma pesquisa do Instituto Atlas, recente, pegou uma parte lá das denúncias das gravações do Sérgio Moro, e mostra se você tem uma imagem, pergunta para a população brasileira, se você tem uma imagem positiva ou negativa desses líderes políticos. Moro, Jair Bolsonaro e Paulo Guedes ainda têm uma imagem extremamente positiva quando a gente olha para a população. A população ainda aprova muito, e aqui não pegou todo o período de gravação aqui do Moro, né? Mas parece que ainda tem uma imagem muito boa do governo do ponto de vista da população. Entretanto, né, para me encaminhar para o final, é importante que o Bolsonaro dê cada vez mais atenção à articulação e cada vez mais atenção para a agenda econômica. Eu sei que ele foi um presidente eleito com uma agenda comportamental, uma agenda, em termos de ser anti-esquerda, muito grande. O problema é que daqui a 4 anos, o que avalia um governo como positivo ou negativo é se o governo conseguiu entregar do ponto de vista econômico ou não. Se as pessoas estão melhor de vida, elas reelegem qualquer presidente, mesmo num escândalo de corrupção. Lembra 2006, estava no auge do mensalão, Duda Mendonça lá na CPI dizendo que recebeu dinheiro fora, que o dinheiro vinha de caixa 2. As pessoas reelegeram o Lula porque elas estavam melhorando de vida. E aqui eu boto para vocês a taxa de crescimento do PIB per capita. Aqui é o PIB per capita do Brasil, desde 1922, e aí, quando o PIB per capita começa a cair, a gente tem o impeachment da Dilma, o período do PT no poder acaba, quando o PIB per capita não cresce, o PT vai ao poder, e acaba o período do PSDB, a gente tem o impeachment do Collor, quando o PIB per capita não cresce, a ditadura se inviabiliza e a gente tem a abertura econômica, depois a gente tem vários períodos. Aqui a gente não tinha ainda, né, Twitter e Facebook para fazer política, né, mas eu digo para os senhores que o que depende, né, um projeto de poder continuar no poder, é que a economia melhore. Então, se a economia não melhorar, por mais que tenha se ouvido o Olavo de Carvalho, tenha feito lá o Escola Sem Partido e tal,
a gente vai ter que dar tchau para o Bolsonaro, as pessoas não vão aprovar ele, portanto, é importante que a gente volte a crescer, que as pessoas voltem a melhorar de vida, e o governo tem que focar nisso a partir da aprovação da reforma da Previdência. Para terminar, eu digo que a gente é relativamente otimista com relação a isso. O resultado do primeiro semestre não foi por conta do governo Bolsonaro, um pouco da queda da confiança, sim. Confiança caiu porque as pessoas demoraram a entender essa nova relação do governo com a imprensa e com o Congresso, mas muita coisa do resultado ruim no primeiro semestre veio por conta dos choques de 2019. A nossa expectativa, portanto, é que os próximos anos vão ser de recuperação, vão ser melhores dos anos que a gente viveu, e a gente está relativamente, em termos de discurso, está relativamente no caminho certo. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, eu fico à disposição. Obrigado, presidente. Obrigado, André de Nunes.